Começou. Essa é videoaula de probabilidade. Aqui o capítulo que eu separei para a gente estudar a probabilidade é um capítulo que ele é um bom ponto de partida para se começar a estudar probabilidade, porque os problemas de probabilidade eles podem envolver situações bem complexas e os cômputos também, e o raciocínio utilizado também é bastante elaborado. Então a gente vai começar com as coisas mais simples, né? Esse capítulo é o capítulo 11 de probabilidade. O livro se chama Matemática, Ciência e Aplicações. É do volume 2, se eu não me engano. É do volume 2. E o autor é o Gelson Iese, mais alguns que eu não me recordo o nome. Mas é o livro que eu utilizo para a gente estudar. Pois bem, a probabilidade ela tem alguns objetos de estudo, algumas situações, algumas quantidades que estão envolvidas em estatística, elas são também recorrentes no conteúdo de probabilidade da matemática. Lá em estatística a gente tem um conjunto de medidas, aqui na probabilidade a gente tem um conjunto de eventos possíveis. E aí cada um desses eventos ele pode acontecer em uma certa frequência, uma certa quantidade. E essas quantidades elas podem acontecer tanto na forma de números, tanto também na forma de. Quantidade na forma de números, estou sendo redundante. Mas são medidas, né? Aquelas medidas ou características, pontos, elementos que elas podem ser tanto especificadas na forma de números, no caso medidas, quanto na forma de qualidades ou situações, eventos, né, que podem surgir. E aí, você viu lá na estatística que algumas medidas, alguns elementos acontecem com uma frequência maior do que outros elementos dentro de um conjunto total de elementos. Aqui, esses elementos a gente vai chamar de evento, tá? Então, alguns eventos acontecem com uma frequência maior do que outros eventos dentro de um número total, de um conjunto total de eventos possíveis. Então, a probabilidade ela é uma métrica, uma quantidade que ela busca, né, busca procurar dentro de um conjunto de elementos, um conjunto de eventos, aquele que acontece com uma frequência maior. E esse que acontece com uma frequência maior é o que tem maior probabilidade de acontecer caso um conjunto de elementos, um conjunto de eventos iguais seja levantado posteriormente. Bom, aqui fica tudo bastante abstrato, mas quando a gente resolver alguns problemas, eu espero que os pontos que eu venho encaixando aqui, eles fiquem mais esclarecidos para você. Tal como todo o ramo da matemática, da física, a gente mexe com quantidades e manipula quantidades, e essas quantidades precisam ter nomes. E antes de fazer as definições das operações matemáticas que envolvem esse conteúdo aqui, eu vou falar sobre algumas quantidades que serão tratadas dentro dessas métricas, dentro dessas operações. A primeira quantidade que a gente vai verificar aqui é a quantidade que a gente chama de espaço amostral. Espaço amostral, como que eu posso dizer? Ele é um conjunto em que reúne elementos. E esses elementos a gente chama de eventos. É um conjunto de eventos. É o conjunto, por exemplo, dado um determinado contexto. Dentro desse contexto existe uma certa quantidade de situações que podem vir a acontecer. Uma quantidade total de situações que podem vir a acontecer. Cada uma dessas situações, cada uma dessas configurações que a gente chama, a gente diz que é um evento. E o conjunto de todos os eventos possíveis, a gente chama de espaço amostral. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso também esse exemplo ele é bastante recorrente também em análise combinatória.
Deixa eu ver uma situação aqui que eu posso dar aqui para vocês. Digamos que eu tenho uma sala e essa sala eu tenho quatro, é, quatro colunas de carteiras. Um, dois, três, quatro. E quatro linhas de carteiras. E cada uma dessas posições eu vou rotular de uma maneira completamente arbitrária, segundo o meu desejo, cada uma dessas posições. Então, o meu desejo, né, a minha vontade diz que eu vou rotular cada uma dessas posições, começando de 1 até 16, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, isso aqui é uma configuração possível de organização das carteiras. Pode existir uma outra configuração diferente dessas carteiras aqui? Pode. Por exemplo, eu posso... 1, 2, 3, 4. Eu não vou fazer tudo repetido, não. Mas, por exemplo, digamos que eu posso trocar a posição do número 1 com a posição do número 6. Então, o 6 pode vir para cá e aqui ficar número 1, enquanto todos os outros se repetem. E eu tenho bastante liberdade de mudar a configuração de todas as posições dessas carteiras que estão rotuladas. E aí, isso aqui é uma configuração ou um evento possível. Isso aqui é a segunda configuração. Eu que estou determinando, né? O rótulo dessa configuração poderia ser qualquer outra configuração de qualquer outro nome. E aí vai, né? Tem até terceira, quarta, quinta, e aí são milhões, certamente são bilhões de configurações. E aí a maneira como você vai contar o número de configurações possíveis, você vai utilizar a análise combinatória. Então, muitas ferramentas da matemática, da análise, do ramo da análise combinatória da matemática, são utilizadas aqui também para poder contar o número total de configurações possíveis. Então, cada uma dessas configurações que eu citei aqui vai estar dentro de um conjunto que eu vou chamar de espaço amostral. Então, cada uma daquelas configurações, né, vai ser representada por um ponto desse aqui. E cada ponto desse a gente chama de... Lá em análise combinatória a gente fala configuração, se eu não me engano. Aqui na probabilidade a gente fala evento. Então, conjunto que reúne todos os eventos possíveis. Ou configurações, né? Eventos possíveis. Se chama espaço amostral. Um outro exemplo de espaço amostral é o exemplo de um jogo, que é o jogo de simplesmente jogar moeda e medir se dá cara ou coroa, né? Cara eu represento por K, coroa eu represento por C. Tá? Cara e coroa. Coroa. Foi esse mesmo que eu coloquei? Deixa eu ver. Coloquei cara para cá e coroa para C. Então, qual é o espaço amostral do jogo de jogar a moeda? Né? Existem duas configurações possíveis. Então, o espaço amostral desse jogo é cara, o estado cara e o estado coroa. Né? Então, é o máximo de situações possíveis. Existe um outro operador dentro da probabilidade, que é na física quântica a gente chama de operador número.
Aqui na probabilidade eu não sei, não é muito da minha área. Mas tudo bem, é o assunto que eu gosto de estudar. Ele é o seguinte, quando esse operador número bate aqui nesse conjunto, ele vira um elemento, e esse elemento é simplesmente o número de elementos do conjunto do espaço amostral. Então, no caso aqui do meu experimento aleatório, já vou definir isso no experimento aleatório, do ato de jogar a moeda que dá cara ou coroa, me fornece o número total de elementos dentro desse conjunto amostral, do espaço amostral, é 2. Então existem duas situações possíveis, né? Naquela situação lá das carteiras, eu não me recordo a ferramenta matemática da análise combinatória que a gente utiliza, mas a gente utiliza lá um, uma operação lá da análise combinatória para poder calcular o máximo possível de configurações. Se eu não me engano, é algo assim, deixa eu ver. CMN igual a, eu acho que é M fatorial aqui, M menos N fatorial aqui, N fatorial. Se eu não me engano, acho que é isso. Posso estar equivocado. Mas é o que me falha a memória. Beleza. Ou algo muito perto daquilo. Mas eu sei que envolve fatorial. Bom, aqui eu tenho uma situação também, eu mostro mais uma outra aplicação de espaço amostral, que é um outro jogo que envolve um outro jogo, que também é um experimento aleatório, que é o ato de jogar dado, né? Então eu tenho um dado aqui, um dado ele tem 6 faces. E cada uma dessas faces está enumerada por números, né? Os números são representados por bolinhas. Então uma face representada por número 1, outra face representada pelo número 2, outra face representada pelo número 3, depois o 4, né? Então, qual é o espaço amostral, por exemplo? E aí quando você joga o dado, o que importa mesmo é a face de cima, né? A face que fica voltada para cima, né? É o que importa. Então, cada vez que você jogar o dado, o que a gente vai medir? A gente vai medir a face voltada para cima. E aí, nas várias vezes que você jogar o dado, vai dar certamente uma face, né? Voltada para cima. E essa face tem que ser, e essa face ela vai mostrar um número. E esse número é um elemento do espaço amostral desse experimento aleatório. E esse número a face pode assumir o número 1, a face superior, né? O número 2, o 3, o 4, o 5. Então, esses números aqui, esses algarismos, são elementos do conjunto chamado espaço amostral, que a gente representa pela letra grega maiúscula ômega. Então essa letra aqui, ó, se chama letra grega maiúscula ômega. E aí a gente tem o operador número também. O operador número bate aqui no espaço amostral, né, no conjunto do espaço amostral. Esse aqui vai me representar um elemento, um algarismo, que é o número 6, que é o número de elementos que tem aqui, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicão aqui. Esse aqui é o experimento aleatório. Será que eu defini já o experimento aleatório em algum lugar aqui e passou batido para mim? Não, ainda não passou batido. Ainda não passou batido. É... Há um outro exemplo aqui também. Vamos tentar medir, quantificar, na verdade, a... o número, todos os elementos possíveis do experimento aleatório de jogar dois dados. E aí eu vou medir as faces de cima,
né, eu vou verificar os números que aparecem nas faces de cima. Então, quando eu jogo 2 dados, né, e eu vou medir as faces de cima, eu tenho várias configurações possíveis. Deixa eu pegar aqui. Tem várias configurações possíveis. Então, a gente vai pegar sempre, né, a face superior dos dados. Então, aqui, nessa configuração aqui, a primeira configuração que surgiu aqui é a configuração 1 para o primeiro dado, 3 para o segundo dado. Só que a gente pode produzir várias configurações, né? A gente pode ter o primeiro evento, 1 para o primeiro dado, 1 para o segundo dado. E aí vai, ó. Até que eu vou ter uma grade, literalmente uma matriz, né? Uma matriz de elementos. Essa matriz aqui, por exemplo. Isso aqui pode ser encarado como se fosse uma matriz também. Uma matriz de elementos. Só que aí, no caso, cada posição não é representada por um número, né? É representada por um par. E aí, o que acontece? Isso aqui é uma matriz de todos os elementos, todos os eventos possíveis dentro desse experimento aleatório aqui. Então aí você percebe, ó, que eu tenho... ficou puxado para mim para colocar todos os números aqui bonitinho, mas aqui seria 2, 2, aqui 2, 3, aqui 2, 4, 2, 5, 2, 6. Um outro exemplo aqui seria o 3, 3, aqui o 4, 4, aqui é o 5, 5, né? Aqui, por exemplo, seria 4, 6, e aí vai. Né? Eu não completei aqui, mas cada slot desse, cada pedaço desse aqui é um evento possível. Então são quantos eventos possíveis que isso aqui pode representar? Né? É só pegar o número de linhas e multiplicar pelo número de colunas. Ah, faltou uma linha aqui. Faltou uma linha aqui. É só pegar o número de colunas e multiplicar pelo número de linhas aqui, né? Não é isso? São 6 linhas, 6 colunas. Então, o número de elementos possíveis, de eventos possíveis dentro desse experimento científico é 36. Aqui a gente está usando já um pouco de análise combinatória também. Faltou colocar mais uma linha aqui, mas tudo bem. Aqui não ficou muito claro na minha digitalização, mas aqui é a marca verde e aqui é a marca vermelha que eu cito aqui embaixo. A marca verde da equação 1 da página 78, isso aqui é a equação 1. Da página 78 das minhas anotações. Representa o número total de eventos, dado que o primeiro dado pode oferecer, enquanto que a marca vermelha representa o número total de eventos do segundo dado. Né? Então esse aqui representa o número total de eventos do primeiro dado e o número total de eventos possíveis do segundo dado. E aí, se eu quero saber a quantidade total de eventos, eu multiplico os eventos que cada dado pode assumir. Né? Evento. Tem uma definição para evento, né? Assim como eu coloquei que o espaço amostral reúne, né, todos os eventos possíveis, então vou colocar aqui evento A, evento B, evento C, até um evento K, né, um evento K. Aqui pode ter o número indefinido de eventos, tá?
dentro dessas reticências aqui. E também, assim como existe aqui seria o casinho. O, o operador número para saber a quantidade de eventos que tem aqui dentro do espaço amostral, eu também tenho o próprio evento, né? Esse elemento aqui é muito mais do que só um elemento do conjunto do espaço amostral. Ele também é um conjunto e por consequência ele também é um subconjunto de ômega. Então, ó, A é um conjunto contido no conjunto do espaço amostral. A é um evento possível do espaço ômega. Então, A juntamente com B, C, todos os eventos que estão aqui dentro dessa reticência, mais o evento K, formam os eventos possíveis, todos os eventos possíveis que constituem o conjunto do ômega, o espaço amostral. Ok? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, ó. Imagina esse experimento aleatório aqui, ó. Imagina uma urna, e aí dentro dessa urna eu tenho uma quantidade de 20 bolas. Cada uma dessas bolas está enumerada. Enumerada. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? O espaço amostral de 20 bolas. Eu não vou colocar o espaço amostral todo aqui, mas a bola começa com o número 1 e vai até o número 20. O número de bolas que tem na urna é 20. Agora vamos pensar como... Agora vamos pensar o seguinte. Então esse aqui é o espaço amostral das bolas que estão dentro da urna. Como que funciona o evento, né? O evento que está aqui dentro dessas reticências e desse conjunto aqui. Eu posso separar assim, ó. Um evento A igual a 1, 2, 3, de uma maneira completamente arbitrária. Eu estou fazendo aqui é uma escolha 100% pessoal minha e fazer assim. Né? As três primeiras bolas, né? Representadas pelo número 1, 2 e 3. Eu poderia escolher qualquer número aqui, ou eu poderia fazer assim, ó. Bolas ímpares acima de valor 3. Aí como que ficaria o espaço amostral aqui, ó? Ficaria assim, ó. Outro evento completamente aleatório meu, arbitrário meu. Então, o, o subconjunto A, né, que tem os elementos 1, 2, 3. O subconjunto B, que tem todos os valores ímpares acima de 3. E aí agora vem o subconjunto os elementos que restaram, né? No caso seria 4, 6, 8, 10, né? Até 20. Né? Então esse aqui são eventos, ó. Isso aqui é um evento possível, um evento possível. Cada um desses elementos também pode ser tomado como um subconjunto chamado evento possível. Né? Porque conjunto é uma coleção de coisas. Essas coisas podem ser qualquer coisa. Tipo, pode ser um objeto singular, pode ser um átomo, pode ser um número, pode ser algo abstrato.
dois, três animais que só existem na sua mente, enfim. E assim como também pode ser um elemento de um conjunto, também pode ser um outro conjunto. Né? Conjuntos dentro de conjuntos. Né? E essa noção aqui de conjunto a gente vai utilizar bastante para poder dar conta das quantidades que são utilizadas aqui. Né? Aqui eu estou dando algumas dicas, né? No caso, retomando aqui o exemplo da urna com 20 bolas, né? Cada bola rotulada com número variando de 1 até 20. Olha um evento seu aqui. A bola sorteada dessa urna pode ser um número dotado de 3 dígitos. E aí, nesse caso, a gente tem um evento impossível. O conjunto que representa essa bola que tem 3 dígitos, que é rotulada por 3 dígitos, é um conjunto, a gente chama conjunto vazio. Né? Conjunto vazio. Isso aqui representa vazio. Vazio. Né? Isso aqui representa. Ou então, qual é a probabilidade de você escolher, eu já vou introduzindo já o conceito de probabilidade, qual a probabilidade de você escolher, por exemplo, uma bola rotulada pelo número par, dentro de 20 números possíveis? Né? A gente vai contar quantas bolas tem. Né? Basicamente, probabilidade, análise combinatória e estatística é basicamente contar. Beleza? Um evento certo, tipo, eu tenho algumas definições, elas serão úteis aqui, por exemplo. Um evento certo. O que é um evento certo? Né? Um evento é um evento possível dentro de um espaço amostral. Um evento certo é quando esse subconjunto, que eu vou chamar, sei lá, de A, é exatamente o espaço amostral. Né? O evento certo tem probabilidade de 100%. Já vamos falar sobre probabilidade daqui a pouco. É quando todos os eventos, evento é um subconjunto, né, do espaço amostral, que é um conjunto, então um subconjunto pode ser um subconjunto de outros conjuntos, ou de outros eventos, ou de outros elementos. Então, evento certo é aquele conjunto, subconjunto, que todos os elementos dentro dele, são exatamente os mesmos dos elementos do espaço amostral. Que, por consequência, é o próprio espaço amostral. É o próprio espaço amostral. Por exemplo, ó um exemplo muito bom. Imagina uma moeda 100% viciada para dar cara em todas as jogadas que você faz. Uma moeda viciada em que em 100% das jogadas dá sempre cara. Qual é o espaço amostral dele? Cara. Cara é um próprio evento. É o próprio evento, né? É o próprio evento. E é certo, né? Porque ele vai acontecer sempre 100% das vezes. Né? Ou então você pode falar assim, ó, uma moeda que não seja viciada, pode dar cara ou coroa. Pode dar cara ou pode dar coroa. Então, o espaço amostral dela é cara e coroa. Aí, digamos que você vai representar os eventos cara e coroa para um outro subconjunto que eu vou chamar, sei lá, de A. Ups. E aí que acaba virando isso aqui, ó. Esse aqui é um evento certo. Né? Um evento certo. Qual é a probabilidade da moeda que não é viciada, uma moeda que não é viciada, dar cara ou coroa? Em qualquer uma das jogadas? É um evento certo. 100%.
Saiu? Saiu. Ah, evento complementar. Então, você imagina que. é, Deixa eu pensar como fazer. Você tem. Eu vou usar situações bem simples aqui. Deixa eu ver aqui. É, Imagina que o meu espaço a mostrar é construído da seguinte maneira assim. Ó. É um conjunto de eventos que eu vou chamar de E, que acontecem, e um conjunto de eventos que também acontecem, mas quando E não acontece, que eu vou chamar de é, C, aqui eu vou colocar E, e aqui eu vou colocar ômega. C aqui, ômega aqui, E aqui. Deixa eu ver como que eu coloquei na notinha. É isso mesmo. Então, o que é isso? E é um subconjunto de eventos que ocorrem quando C de ômega não ocorre. Ou seja, são mutuamente excludentes. Um exemplo bem simples disso aqui é o experimento do gato de Schrödinger. Né? Então você tem aqui um gatinho, né? Você tem um gatinho aqui, um gordinho aqui, e aí você coloca esse gatinho dentro de uma caixa radioativa, né? Dentro de uma caixa radioativa. E aí, o que acontece? Junto a um dispositivo radioativo, existe uma máquina que ela tem probabilidade de disparar o veneno radioativo em 50% das vezes dentro de um determinado tempo, após esperar um determinado tempo. Então, você deixa lá o gatinho junto com esse veneno radioativo em um disparador, e aí esse disparador, depois de um determinado tempo fixo, ele tem probabilidade de 50% de disparar o veneno ou não disparar. Né? E aí, quando o veneno é disparado, o gato morre, e quando o veneno não é disparado, o gato não morre. E aí, quando o sujeito vai abrir depois desse determinado tempo combinado, né, com o dispositivo, quando o sujeito abre a caixa, 50% das vezes, se ele realizar esse experimento um número indefinido de vezes, e vai acontecer o seguinte: em 50% das vezes, o gato vai ressurgir de dentro da caixa morto, e nas outras 50% das vezes que o experimento for realizado, o gato vai surgir vivo. Claro que cada experimento vai ter que ser um gato diferente. Então tem que ter bastante gato aí. E aí, em 50% das vezes, o gato vai aparecer vivo, e em 50% das vezes, o gato vai aparecer morto. Onde que eu quero chegar aqui? O que eu quero chegar é o seguinte: quais são os eventos possíveis após abrir a caixa? O evento vivo e o evento morto. Com iguais chances de surgirem, né? Com iguais chances de surgirem. Se o evento vivo acontece, o evento morto não acontece. Então, eles são mutuamente excludentes.
além deles serem excludentes, eles são complementares. Tá? Eles são complementares. Quando o E acontece, o não E acontece. E vice-versa. Quando o não E acontece, o E não acontece. Né? Melhor dizendo aqui, ó. Quando o evento E ocorre, todos os outros eventos E barra não ocorrem. E além disso, a gente define esses dois eventos assim, ó. Que o espaço amostral, como eles são complementares, né? E é complementar. Isso já está na definição inicial. Como E, não E é complementar a E, isto é, não E é assim, ó. O complementar de E dentro do espaço amostral que eles compartilham. Então, ó, o espaço amostral é o conjunto cujo os elementos é a união dos eventos E com os eventos não E, que pode ser também demonstrado assim também, representado assim. E união com complementar de E do espaço amostral ômega. Então, essas duas representações aqui são equivalentes. Correto? Ah, outra definição. Como eles são complementares, eles não compartilham elementos algum, porque qual que é a definição de E e não E? É que eles são mutuamente excludentes. Já que eles são mutuamente excludentes, qual é uma já que eles são mutuamente excludentes, a gente pode tirar uma conclusão que é bastante imediata, que é o seguinte: se eles são mutuamente excludentes, eles não compartilham eventos, né? Eles são dois conjuntos, são complementares, que a união dos dois forma o conjunto do espaço amostral, mas como eles são mutuamente excludentes, se eu pego a interseção do conjunto complementar de E com o conjunto E, isso aqui me dá um conjunto vazio. Isso aqui é vazio. É um conjunto de 0 elementos. Né? Conjunto de 0 elementos. Deixa eu ver como escrever aqui. Seja E um evento do espaço amostral ômega. Chamamos de evento complementar de E em relação a ômega o conjunto de eventos que ocorrem quando E não ocorre. Isto é, são conjuntos Tem um erro de digitação aqui, ó. Mutuamente excludentes. Evento complementar de E com relação a ômega é representado por CE ômega. Bom, tudo isso aqui é basicamente teoria de conjuntos da matemática. Existe um livrinho do próprio Gelson Iese que gasta muito tempo estudando esse ponto. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Teoria dos conjuntos. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Se você tiver alguma dúvida... droga. Uma hora vai aparecer aqui. Você pesquisa se você tiver alguma dúvida sobre teoria de conjuntos, ou quiser aprofundar mais, ou quiser fazer mais alguma leitura,
Também em probabilidade, você pesquisa na internet um... Enfim, vai demorar aqui, depois eu mostro. Uma coleção de livros de matemática do Gelson Iese. Se eu não me engano, acho que é Matemática Elementar, Fundamentos da Matemática Elementar, alguma coisa assim. Você pesquisa lá, Gelson Iese, vai aparecer lá de cara. São os 10 volumes, eles são arquivos PDFs preto e branco de livros aparentemente antigos, de tipografia antiga, mas é uma redação muito bonita, muito bem feitinha e bastante atual, apesar da tipografia ser antiga. Deixa eu ver se eu acho. Não está carregando. Seria mais fácil se eu fosse direto aqui. Onde eu acho? Aqui, achei, ó. São esses livrinhos aqui, ó. Fundamentos de Matemática Elementar. Tem vários volumes, vai de 1 até o 10. E um deles, ele condensa todos os conteúdos de matemática do ensino médio e também do ensino fundamental. Os exercícios são bem poderosos. Deixa eu ver aqui. É facinho de achar na internet, viu? Tá disponível. Aqui. Então é o livro 5. Combinatória e probabilidade. Tem estatística em algum ponto aqui, deve ter passado batido para mim, depois a gente procura. Aqui eu faço uma representação gráfica do, do espaço amostral e dos seus eventos complementares, né? Então aqui em verde eu marco os eventos de E que acontecem quando o E não acontece, e aí o E barra que acontecem quando o E não acontece, né? Então tá aqui a representação. Fica mais fácil. Tá? Eles não compartilham elementos algum, né? Todos aqui os elementos são verdes. Você vê que não tem nenhum salpicado de verde do lado azul e nem vice-versa, né? Então você não vê algo desse tipo aqui, ó. Né? Você não vê esses eventos verdes dentro do azul. O livro dá mais um exemplo aqui, deixa eu ver. Um dado não viciado ou honesto, né, que são rótulos equivalentes, é lançado duas vezes em sequência. Considere o evento E, cujos elementos são a soma dos pontos obtidos, e cujo valor é menor ou igual a 9. Obtenha o conjunto complementar D, E barra. Então são dois dados, né? E aí eu separei todos os elementos possíveis do... Na verdade, são duas... Pode acontecer de duas maneiras. Ou é um dado jogado duas vezes, ou então são dois dados jogados ao mesmo tempo. Os dois experimentos aleatórios são equivalentes, tá? Os dois experimentos são equivalentes. Então, ó, eu vou ter... vou ter todas as situações aqui que é o caso parecido com o caso que eu usei em páginas anteriores. Só que aqui eu selecionei só aqueles elementos cujo as medidas, né, os dados no sentido de quantidade, a soma desses valores aqui dá valores menores do que o 9 que ele pediu. Então esse aqui é o conjunto dos elementos cujo a soma dos algarismos dá um valor menor que 9 ou igual, né? Deixa eu ver. Coloquei aqui o 6,3.
Então, esse aqui é o elemento barra, o elemento não, o evento E barra, beleza? Frequência relativa. A frequência relativa, ela é basicamente a base da probabilidade, né? Então, a probabilidade de um evento simples acontecer, a probabilidade de um evento acontecer dentro de um experimento aleatório simples é simplesmente a quantidade de vezes que esse evento pode acontecer ou acontece, né, dentro de um experimento controlado, dentro de um número total de eventos possíveis, né? Então, a probabilidade é sempre algo que a gente tenta construir a partir de coisas que já aconteceram, que a gente já mediu. Então a gente tem todo um espaço amostral que reúne todos os elementos possíveis, todos os eventos possíveis, e dentro desses elementos, alguns acontecem com uma frequência maior do que os outros. Eles acontecem com mais vezes, com a frequência absoluta que a gente aprendeu lá na estatística. E aí, quando eu pego essa frequência, esse número de vezes que esse elemento acontece, e eu divido pelo número total de elementos, aí eu tenho a frequência relativa. Essa frequência relativa é utilizada para poder construir a probabilidade, né? Então, esse valor é usado para determinar a razão do número de vezes que um evento ocorre em relação ao número total de eventos possíveis, que é um outro modo de dizer espaço amostral, né? Então, todos os eventos possíveis é um outro modo de dizer espaço amostral. Por exemplo, uma moeda honesta é lançada 80 vezes num experimento aleatório, onde 37 vezes surgiu a cara voltada para cima, a frequência relativa desse evento. Isso aqui é um experimento que muito provavelmente alguém fez. A frequência relativa do estado cara é de 37 vezes dentro de 80 de 80 lançamentos, que dá 0,46, ou isso aqui pode ser representado também por 46%. No outro, no outro evento possível, né, já que deu 37 vezes caras dentro de um número total de 80, então 43 vezes deu coroa, ou 43 dividido por 80, que é aproximadamente 0,54, que pode ser representado por 54%. Perdi o paninho. Agora a gente vai definir probabilidade. A gente praticamente trouxe, né, o conceito de probabilidade falando de frequência relativa, mas aqui probabilidade ela é uma definição construída em cima de frequência relativa. Então, a definição. Seja um espaço amostral em que reúne elementos, que cada um desses elementos é um evento possível. Então, um conjunto de todos os elementos possíveis, a reunião de todos esses elementos possíveis, dentro desse conjunto que a gente chama de espaço amostral, existe a possibilidade de um elemento se repetir, né? E aí a quantidade de vezes que esse elemento se repete é a frequência absoluta desse elemento. Então, então seja o espaço amostral, né, de vários eventos possíveis, de um número total de eventos possíveis, de um experimento aleatório. Então você tem um experimento aleatório. Eu acho que eu defini isso no texto, experimento aleatório, em algum ponto do texto, mas passou batido. Mas depois você dá uma olhada aí. Mas eu acho que já está bem claro o que é um experimento aleatório, né? É uma situação que você é como posso dizer, um experimento aleatório é uma medida que você vai realizar em cima de um acontecimento, né, de um evento, e essa medida ela pode assumir qualquer valor, ou então qualquer valor dentro de um espectro esperado, digamos assim, né? Dentro de uma quantidade, dentro de um espaço amostral. Né? Qualquer valor, desde que esse valor esteja dentro desse espaço amostral e esse espaço amostral esteja muito bem definido. Pois bem, agora a gente vai para a probabilidade. A gente fala sobre esse mesmo espaço amostral, que ele é o conjunto de eventos possíveis.
Cada um desses eventos possíveis pode acontecer numa certa frequência absoluta, uma certa quantidade de vezes, melhor dizendo, né? E aí, seja um elemento qualquer que eu vou separar, seja um elemento qualquer desse espaço amostral, ômega, vamos selecionar um elemento qualquer, um evento qualquer, que a gente vai chamar de AI, onde I é o que indexa esse elemento, né? Que indexa esse elemento que pertence ao conjunto dos números naturais. Deixa eu ver. Então, a partir do momento que a gente seleciona esse elemento, a esse elemento eu vou associar um número que eu vou chamar de probabilidade P. Essa probabilidade P que está associada ao evento AI, ela varia entre 0, ela pode ser maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 1, e ela é basicamente a frequência relativa do evento. Ela é basicamente a frequência relativa do evento. Então o evento vai acontecer uma certa quantidade de vezes. É aí que a gente vai bater o... Né? Tá horrível essa letra aqui. A gente vai bater o operador número no elemento, no evento AI, né? Para saber quantos elementos tem dentro do evento AI, que é basicamente a frequência relativa dele, né? Relativa não, frequência absoluta. E aí eu divido pelo número de elementos. Outra condição também. Se eu somar todas as possibilidades. Então, cada evento do espaço amostral tem um número chamado probabilidade, que é construído segundo essa regra matemática. Essa probabilidade tem um valor que varia de 0 até 1, pode assumir um intervalo fechado. Além disso, existe mais uma condição. Então, isso aqui são várias condições possíveis que a gente dá para probabilidade. Se eu somar todas as probabilidades de todos os eventos possíveis, isso aqui tem que ser exatamente igual a 1 ou 100%. E que você aprendeu lá da estatística, que a gente pode representar isso aqui como um somatório, né? Onde I e K pertencem ao conjunto dos números naturais positivos, deixa eu ver, positivo e não nulo, né? Positivo e não nulo. Positivo e não nulo. Então, a cruz significa que são os naturais positivos, e o asterisco significa que estamos excluindo o número 0. Esse aqui também pode ser representado de uma maneira mais qualitativa, assim, ó. Frequência absoluta que aí acontece, ou número de vezes que aí ocorre. E embaixo a gente põe, no denominador, a gente põe o número total de elementos. De eventos, na verdade, né? Eventos possíveis.
tem esse vídeo aqui, já tem mais ou menos uns 55 minutos de duração. Eu vou fazer uma pausa para produzir uma outra videoaula de mais ou menos a mesma duração. Tá bom? Então é isso. Até daqui a pouco.